Pai, amado e maravilhoso Senhor da glória. O Senhor que conhece absolutamente tudo, não há nada que aconteça e que o Senhor não tenha conhecimento. O Senhor sabe tudo. Muitas vezes nós precisamos que o Senhor aquiete o nosso coração. Então eu peço, aquieta, abranda o nosso coração. Dá-nos um coração segundo o teu coração, Senhor. Que as tuas mãos santas e poderosas estejam estendidas por sobre as nossas vidas e por sobre todas as pessoas que estão nos ouvindo, em quaisquer lugares que elas estejam nos ouvindo. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Ajuda-nos a continuarmos neste caminhar do dia a dia. Fortalece-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, que são muitas, e perdoa, Senhor, os nossos pecados. Limpa-nos, ó Pai, de todo pecado, de toda maldade. Não permita que venhamos a praticar nenhum tipo de maldade. E na medida da tua santa vontade, livra-nos das maldades dos outros também. Ajuda-nos, ó Deus Todo-Poderoso. Fala conosco. A tua palavra está aberta. Fala conosco. Dá-nos da sua santa instrução. Esta é a minha oração nesta manhã, com ações de graças, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos nesta manhã mandar um beijo aqui para Sabrina, minha neta. Fica com Deus, filha. Deus te abençoe. Um beijo. Vamos abrir a Bíblia nesta manhã. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículos 8 e 9. Nós vamos falar de algo que eu imagino, poucas pessoas sabem. E nós vamos falar, vamos levar para você esclarecimento. Você vai ser esclarecido. Aí você segue se você quiser. Ninguém é obrigado a seguir. Mas nós temos a obrigação, o dever cristão de levar informações bíblicas para todos aqueles que nos ouvem. Então convido você nesta manhã para você abrir a sua Bíblia no Evangelho que Mateus escreveu, capítulo 4, versículos 8 e 9. É uma passagem muito conhecida, mas eu vou trazer um alerta para você em cima desta passagem. Talvez você já tenha lido muitas vezes e não tenha atentado para isso. Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9. Se você tem a Bíblia, abra, leia comigo. Se você não puder ler, ouça. A própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículos 8 e 9. Diz assim a Bíblia Sagrada. É assim que Deus nos ensinou. Olha. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse:
tudo isto te darei se prostrado me adorares. Irmãos amados e irmãs queridas, uma pena, né, que a Sempre 3.3 hoje está com algum tipo de problema, né, não sei qual. Porque eu gostaria que os meus irmãos e irmãs do rádio, eu acho que acabou de voltar. A Sempre 3. Pronto, exatamente, voltou agora. A Sempre 3.3 acabou de voltar e eu fico feliz porque eu ia dizer que gostaria que os meus irmãos e irmãs do rádio pudessem ouvir o que eu ia dizer. Eu li aqui, pessoal da 103, Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9. Eu li aqui esta passagem da Bíblia. E que bom, né, que a rádio voltou, porque assim a gente pode informar para mais pessoas as coisas santas. Ontem, domingo, como é de praxe, a maioria das pessoas vão às suas denominações, às suas chamadas igrejas, né? E eu já disse aqui muitas vezes que este modelo de culto que se apresenta a Deus, por quê? Porque nós vamos nas denominações, nas igrejas, com o intuito de adorar a Deus, prestar a Deus um culto, né? É para isso que a gente vai na igreja. Mas o culto a Deus não precisa ser, irmã de Paulínia, necessariamente numa igreja, necessariamente numa denominação. Claro que não. Mas aí as pessoas vão, como é de praxe, porque foram ensinadas assim, e acham que é assim que é. As pessoas vão, e lá elas cantam, batem palmas, umas choram, né? Outras, enfim, ficam alegres. E acontecem nessas denominações, de uma maneira geral, coisas que nem sempre agradam a Deus, coisas cerimoniais, como o pessoal do judaísmo fazia, lavar as mãos, né? Até hoje, este cerimonial existe, não só no judaísmo, mas no islamismo também, né? Pessoal, em determinadas mesquitas, antes de entrar tem que lavar os pés. Na mesquita de Omar, por exemplo, onde tem o Domo da Rocha, existe até hoje ali, que fica bem acima do Muro das Lamentações, existem lá até hoje lugares que foram feitos há muitos e muitos anos atrás, para as pessoas lavarem os seus pés ali antes de entrar na mesquita. Enfim, são cerimoniais. E a grande maioria continua com os cerimoniais, achando que isso deixa Deus feliz, contente. E na verdade, Deus não se importa com os cerimoniais. E quando a gente lê com muita atenção Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9,
que a gente observa? A gente observa que, eu quero que você preste atenção, você do rádio, você da internet, você que vai me ver depois no YouTube, lá no nosso canal, vocês que estão com a gente aqui ao vivo, no Facebook, eu quero que você note que Mateus 4, 8 e 9 nos ensina, nos orienta, que o diabo, Satanás, o capeta, ele anda buscando adoradores, pessoas que o adorem, pessoas que se curvem perante ele. E muita gente faz isso propositadamente, conscientemente. Outros tantos adoram, se curvam, se prostram frente ao diabo inconscientemente, dentro de igrejas, dentro de denominações. Porque esta passagem, quando estudada, porque, veja bem, o maior esclarecedor, o maior ensinador da Bíblia para nós é o Espírito Santo de Deus. E quando nós buscamos no Espírito Santo orientação para as coisas bíblicas e deixamos que ele nos ensine, nós vamos entender a Bíblia de uma maneira muito mais ampla. E nós vamos ver, por exemplo, que as principais atividades do inimigo, meu irmão, minha irmã, são exercidas no ambiente religioso, no âmbito religioso. O diabo trabalha, o diabo exerce muito mais atividade no ambiente religioso. Quando você lê Mateus capítulo 4, todo o capítulo 4, do versículo 1 até o 11, mas os versículos 8 e 9 são bem específicos e mostram isso para a gente, que ele tentou fazer isso com o próprio Senhor Jesus Cristo. Se ele tentou com Jesus, ele vai tentar comigo, vai tentar com você, e muita gente ele engana. São os adoradores do diabo, não intencionais, mas adoram. Os intencionais são aqueles que frequentam os lugares onde o diabo trabalha livremente. Mas tem aqueles que não têm a intenção, mas adoram. E se você for lá no Velho Testamento, lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17, você começa a entender um pouco mais isso que eu estou falando. Olha só, como existem adoradores do diabo, conscientes e inconscientes, mas de um jeito ou de outro, são adoradores do diabo. Deuteronômio 32, versículo 17, está escrito o quê? Sacrifícios oferecem aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram. É claro que Deuteronômio, capítulo 32, Deuteronômio, o Velho Testamento em si, ele está se referindo a Israel, é óbvio, nos primeiros dias em que Israel abandona a fé verdadeira. É claro. Mas, perdão,
Olha o que o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Você leu aí Deuteronômio 32, 17? Isso está se referindo especificamente aos judeus. Mas aí o apóstolo Paulo lança uma luz para nós, né? Que nós chamamos de as verdades absolutas. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Paulo escreve assim: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Olha só. Qual o ambiente que o apóstolo Paulo está apontando aqui? Primeiro, ele está repetindo aquilo que está lá em Deuteronômio 32. E qual o ambiente, quer dizer, qual o âmbito que ele está usando para falar deste assunto? O âmbito religioso de novo. Lembra que falei agora há pouco que as principais atividades do diabo, de Satanás, elas acontecem no ambiente religioso? Deuteronômio 32, que é para os judeus, fala do ambiente religioso, e o apóstolo Paulo traz esta verdade para a igreja em 1 Coríntios 10, 20, também falando do ambiente religioso. Mas não é só aqui. Isso é um alerta para você. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Por que hoje eu estou lendo? Porque é importantíssimo ler isso. Tem muita gente nos ouvindo, caminhando, dirigindo, e eu quero que você entenda isso que eu estou falando. Aliás, eu tenho uma luta aqui para você entender. Não que você não consiga entender, é que às vezes eu falho, muitas vezes eu falho ao explicar. Agora, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ora, para mim, espero para você também, que isso esteja extremamente claro, que é Satanás que é o sujeito. O sujeito quer dizer, aquele que faz a ação, que inspira, e é o líder da religião do mundo. Por quê? Agora há pouco eu falei para você que Satanás busca o quê? Adoração. Ele busca adoradores. Ele busca pessoas que se curvem perante ele. E é claro que ele não vai aparecer dizendo: olha, eu sou o Satanás, viu? Eu sou inimigo de Deus, inimigo de Cristo, inimigo dos cristãos. É óbvio que não. Nós estamos falando de uma entidade espiritual. Estamos falando de um sujeito que era anjo e que, hierarquicamente falando, ele vinha abaixo de Deus. Né? Então, não estamos falando de um sujeito sem um conhecimento, sem um entendimento. Ele tem mais conhecimento do que todos nós juntos. Leia a Bíblia pelo próprio tempo de existência dele. Ele conhece a Bíblia como, né, de fio a pavio. Claro que conhece. Ele sabe como é que ele vai enrolar você, a mim.
E ele busca adoração. Ele é o principal promotor de toda falsa adoração. Toda falsa adoração é Satanás que promove. E as pessoas participam conscientes ou inconscientes. Não importa. É ele que promove o falso louvor. O emocionalismo no louvor, né? Eu já falei que tem gente que, por exemplo, tem pregador. Isso eu estou falando, não estou... O pastor Mário está falando, não, estou esclarecendo, estou levando a verdade para você. Tem pregador que adora pregar em cima de música. Ele coloca uma música, conforme o sujeito está cantando, ele vai pregando em cima da música. A Bíblia foi para o beleléu. Você acha que Deus quer que eu, você, preguemos em cima de música? Não tem que estar com a Bíblia aberta. O que o sujeito da música escreveu, está cantando, pouco importa. A base, o fundamento para se pregar o Evangelho é a Bíblia, não uma letra de música. Não uma música que leva, não os acordes musicais que levam as pessoas à pura emoção. Deus não quer emoção. Deus quer verdade. A emoção passa. A verdade não. Por que as pessoas vão nas suas denominações? Qual é a intenção do sujeito ir numa igreja, numa denominação? Eu imagino que seja para adorar a Deus. Agora, você acha, passa pela sua cabeça, irmão, irmã, você que está aí me ouvindo pelo rádio, que alguém que não conhece Deus consegue adorar a Deus? Uma pessoa de quem Deus não é conhecido. Então, você acha que alguém consegue adorar a Deus separado de Cristo? Não. É óbvio que não. Porque Deus não pode ser conhecido separado de Cristo. Não tem como. Jesus falou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Então não tem como adorar a Deus, cultuar a Deus separado de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem como adorar a Deus se você não conhecer Deus. E como é que você conhece Deus? Pela Bíblia. Ah, pastor, não consigo ler a Bíblia, não entendo. Então não tem como adorar a Deus. Por que está cheio de falsa adoração? São adoradores do diabo. Porque é exatamente isso que o diabo quer, falsa adoração. É um faz de conta. Faz de conta. É uma ilusão fatal, uma ilusão que leva a pessoa a um pecado e ela acha que não está pecando. É uma farsa ímpia. Se eu vier aqui e disser para você, não, você adora a Deus, se você não conhecer Deus, não tem como adorar a Deus. Pode ir lá, você pode cantar, você pode bater palmas, você pode dançar para lá, dançar para cá, cumprimentar o da frente, o de trás, ficar olhando para a cara do pastor, pode fazer o que você quiser, chorar. Mas pessoas que não são regeneradas não adoram a Deus. Por causa disso que é importante pregar o Evangelho. Por causa disso que é importantíssimo, é vital
um culto verdadeiro, para que as pessoas se regenerem, nasçam de novo, conheçam a Deus, leiam a Bíblia e possam verdadeiramente adorar a Deus, porque senão elas estão adorando aquilo que está atrás das imagens, que Deuteronômio falou e que Paulo veio e cravou aos Coríntios. Porque enquanto o pecador permanecer longe de Cristo, não conhece Deus, ou quer adorar Deus afastado de Cristo, ele é simplesmente inimigo de Deus. Ele é um filho da ira. Você já ouviu isso? Você já tinha ouvido? Alguém tinha... Olha, tem um jeito de falar meio grosseiro, às vezes, mas alguém tinha jogado isso na sua cara alguma vez? Ah, eu não gosto desse... Não precisa gostar de mim. Eu quero que você entenda o que eu estou falando. Que está cheio de falsos adoradores, adoradores do diabo. Uns conscientes, outros inconscientes, mas são adoradores de Satã. Porque se você não conhece a Deus, não tem como adorar a Deus. Porque você permanece num estado de pessoas não regeneradas. Você continua morto nos seus pecados e delitos. Isso não, gente, isso não sou eu que estou falando, é Efésios 2:1. Como é que uma pessoa que está morta nos seus pecados e delitos pode adorar a Deus? Isto que eu acabei de falar aqui é repudiado nos dias de hoje. É repudiado em nome de uma religião, porque o papo é esse. Venha aí, do jeito que você tiver, venha, encha a igreja. A conversa é essa. Deixa que Deus vai transformar você. Por causa disso que eu comecei dizendo que o âmbito religioso é o principal instrumento usado pelo diabo para enganar as almas. E entenda bem uma coisa. O sujeito pode ser budista, pode ser espírita, pode ser católico, apostólico, romano, ou pode ser crente. Não importa. O homem que ainda está nos seus pecados não tem como se relacionar de Deus, não tem como se aproximar de Deus, porque Deus é santíssimo. A Bíblia diz santo, santo, santo. Sabe por quê? Repete 3 vezes que Deus é santo. Porque lá no original, né, é claro que no hebraico não há o superlativo, que é o santíssimo, né? Nós temos santíssimo, mas lá diz que Deus é 3 vezes santo. E negar isso que eu estou falando aqui é chamar sobre si a oposição de todos os religiosos. Foi exatamente isso que levou o nosso Senhor Jesus Cristo a ser odiado pelos religiosos dos seus dias. Por quê? Porque ele expunha, Jesus jogava na cara das pessoas a hipocrisia, e aí ele provocava a ira das pessoas. Mas é assim mesmo. Quando você vê que, você expõe a hipocrisia, há um levante geral contra você. Leia aí Mateus capítulo 21, versículo 23.
Jesus está falando para quem? Para os sacerdotes, os anciãos do povo. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque se os publicanos e as meretrizes se quebrantassem ao ponto de conhecer e adorar a Deus verdadeiramente, eles iam entrar primeiro no reino de Deus. Ninguém aceitava isso. E ninguém aceita isso ainda até hoje. E no final, no versículo 46 de Mateus 21, está escrito o quê? Que queriam prender Jesus. Porque hoje é exatamente do mesmo jeito, não mudou nada. As pessoas cuidam das coisas exteriores. Mas o interior é negligenciado. As pessoas hoje cuidam da aparência. Pode ver. Igrejas lindas, ó. Né? Chegaram a construir até um templo de Salomão em São Paulo. Né? Igrejas lindas, como arquitetonicamente bonitas. Você olha e fala, olha que bonito. Bonito, claro. Mas Deus não está lá. Muito bonito, mas Deus não está lá. Tem tantos prédios lindos por aí, né? Porque a verdadeira palavra não é pregada nesses lugares. A verdadeira adoração não acontece ali. Porque ali são lugares repletos de pessoas que não entregaram as suas vidas verdadeiramente para Jesus. E o Senhor Deus não vai aceitar a adoração delas. É uma coisa superficial. Cada um vai lá para buscar uma necessidade pessoal. E só pode ser verdadeiramente adorador de Deus aquele que conhece a Deus. Você lê a Bíblia, irmão? Irmã? Porque se você não lê, eu vou dizer para você aqui, não tem como adorar a Deus. Você vai adorar um Deus que você não conhece? Não, eu sei que Deus criou o céu, mas isso qualquer criança sabe. Mas não é isso que é conhecer Deus. Adorar a Deus é um negócio seríssimo. É em espírito e em verdade. Essa é uma tecla que, sabe, já está até desgastada de tanto a gente bater nela, mas porque ela é bíblica. Adorar a Deus é em espírito e em verdade. Quando você adora a Deus em espírito e em verdade, você joga para fora toda a adoração social. Porque hoje é assim. Você pega tudo aquilo que é social e joga para fora da adoração, porque você está adorando em espírito e em verdade. Hoje acontece uma adoração de alma. Onde é que moram as emoções do ser humano? Raiva, alegria, tristeza. Onde é que fica tudo isso no ser humano? Você sabe? Fica na alma. A alma é chamada de a sede das emoções. E as pessoas vão lá adorar a Deus com a alma, não com o espírito. Por quê? Porque elas gostam, né? Elas procuram aquilo que Jesus ou foi Paulo, eu não me lembro agora, né? Que as pessoas buscam aquilo que agrada a elas. Elas buscam mestres segundo as suas necessidades. Então elas vão lá por quê? Porque lá tem apelo comovente,
História, olha, conta aquelas histórias, tem até um aí que traz história da vida real, novela da vida real, sei lá. É isso que as pessoas gostam. Coisas comoventes. Pessoas que falam assim, emocionando as outras. E eu quero dizer para vocês que isso tudo é calculado para produzir o quê? Um culto de alma. Hinos, aqueles hinos lindos, né? Aquelas orquestras que tocam, conjuntos nas igrejas, tudo muito bem ensaiado, tudo muito bem treinado, porque eles dizem assim, para Deus o melhor. Eu conheci um sujeito, conheço, né? Ele não fala mais comigo. Não se dirige mais para mim. Porque ele tinha ele tem um carro e ele colocou lá um som no carro dele espetacular. E um dia eu falei, irmão, mas que som! Ele falou, para Deus o melhor. Eu falei, irmão? Quer dizer que aquilo que eu toco no meu celularzinho, Deus não ouve, então. Deus só vai ouvir isso aqui, o melhor. Você colocou esse som para você, irmão, não foi para Deus? Está enganando quem? Você acha que ele colocou aquele som sem de caixa, de corneta, de Twitter para Deus? Ele colocou para ele. Ele ficou bravo comigo, não fala mais comigo. Tá certo não falar comigo também. Então tudo é preparado para levar as pessoas às lágrimas. Ou então, você já ouviu? Ah lá, irmãos, ela está chorando, ou ele está chorando. Quem que está chorando? Qualquer pessoa chora. Chorar é do ser humano. É verdade? Qualquer pessoa chora. É dança, é teatro que comove a alma. Mas não afetam, não chegam no homem interior. Não chega. Não chega no espírito, porque a adoração não está sendo feita em espírito e em verdade, está sendo feita na alma. Não é uma adoração de homens e mulheres regenerados. O que é uma verdadeira adoração? Uma verdadeira adoração é a garantia de que o nosso amado vai aceitar tudo aquilo que a gente está fazendo. Nós estamos adorando a Deus através de Cristo. Esta é a verdadeira adoração. A única vez que Jesus fala de adoração, Jesus aborda este assunto, foi em João capítulo 4. Por quê? Porque em Mateus 4 e Marcos 7, Jesus cita o Antigo Testamento. Mas quando chega em João 4, ele fala dos verdadeiros adoradores. Irmãos, o alerta desta manhã é o seguinte: que você não se engane, meu irmão, porque verdadeiramente os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Os caminhos de Deus
são caminhos diferentes dos caminhos dos homens. Não tropece. Abra seu olho, meu irmão, minha irmã. E eu também preciso abrir o meu. Os caminhos de Deus são caminhos diferentes dos caminhos dos homens. Querido Deus, Santo e Poderoso Pai, ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiros adoradores, adorarmos verdadeiramente o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai querido, a adorarmos o Senhor através do Cristo Jesus. Ajuda-nos a não praticarmos e nem fazermos parte de falsas adorações, mesmo que sejam bonitas, interessantes. Fala conosco, Senhor. O Senhor veio para buscar os pecadores. E nós nos vemos como pecadores. Ajuda-nos a sermos buscados pelo Senhor. Sermos salvos, não só da morte eterna, mas sermos salvos também do afastamento eterno do Senhor, que é a morte eterna. Fala conosco, Senhor, ajuda-nos a nos derramarmos verdadeiramente na Tua santa presença e a não sermos adoradores sociais, mas a prestarmos ao Senhor um culto em espírito e em verdade. Continua falando conosco, continua, Senhor, nos chacoalhando. Muitas vezes nós só entendemos as coisas com chacoalhões. Esta é a minha oração. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.